Queridos irmãos, estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho de João. Nós queremos, nesse momento, dar continuidade sobre esse assunto que é tão importante para a nossa vida cristã, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E o nosso texto de hoje, dando continuidade ao que já foi falado pelo irmão Luiz, nós queremos dar continuidade lendo o mesmo texto que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, que diz assim: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E o último versículo desse maravilhoso livro de João vai dizer assim no capítulo 21, verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui estudando o Evangelho de João. Vamos fazer uma exposição de todo este livro e que você esteja conosco acompanhando as nossas lições. Vai ser de suma importância para a sua vida. Então, eu gostaria, nesse momento, de falar sobre, já foi falado sobre a característica básica do livro, o conteúdo e a mensagem, e hoje nós vamos falar sobre a estrutura do livro de João. Isso é muito importante para que você possa entender o pensamento do autor, né? Qual era a sua intenção. Então, a estrutura do livro, isto é muito importante. Como já foi visto no tópico anterior, o Evangelho de João possui características próprias e distintivas, tanto na mensagem e no conteúdo, quanto em sua estrutura textual, quando comparado com os outros evangelhos. Isso ocorre em razão de serem autores escrevendo com propósitos distintos, em épocas distintas, com perspectivas literárias totalmente diferentes e distintas. Por exemplo, nós temos que ter no coração, por que temos 4 evangelhos? 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Nós sabemos que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve direcionando para um público-alvo. Então, ele escreve para os judeus. Quando você pega o evangelho de Marcos, Marcos também tinha um público-alvo, ele estava escrevendo para os romanos. Você pega o evangelho de Lucas, ele estava escrevendo, tendo seu público-alvo os gentios. E nós sabemos que o evangelho de João foi escrito depois de 40 anos, que os evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam sendo circulados nas igrejas, principalmente da Ásia Menor. Mas vimos a sua estrutura, a estrutura do evangelho de João é muito interessante, porque, com proposta para o estudo nosso agora, o Evangelho de João está sendo examinado em 3 sessões maiores. Por exemplo, a primeira parte do Evangelho de João, vai do capítulo 1 a 12, vai falar sobre redenção em Cristo. Do capítulo 13 ao 17, vai falar sobre retórica de Cristo, e a parte 3, a parte final, a rejeição a Cristo, os versículos 18 a 21. Então, dentro de cada sessão, né, redenção em Cristo, capítulo 1, 12, retórica em Cristo, capítulo 3, 17, rejeição a Cristo, capítulo 18 a 21, dentro de cada sessão, o livro será analisado com porções menores, respeitando os aspectos principais do pensamento do autor, seguindo uma metodologia expositiva do texto bíblico em si e com contextualização para aplicação aos nossos dias atuais. Então, nós sabemos que algumas características da estrutura do Evangelho de João é interessante, porque você vai ver discursos e diálogos, né? Nós vemos, somente o apóstolo João registrou 4 longos discursos, né? O Pão da Vida, por exemplo, capítulo 6, verso 22 a 58, A Luz do Mundo, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 20, O Bom Pastor,
né? No capítulo 10, de 1 a 18, o cenáculo, ou seja, aquele momento onde Jesus está mais reservado com os seus apóstolos, onde ele começa a ensiná-los e falar da promessa do Espírito Santo, do capítulo 13 ao 16. Então, vemos esses discursos, diálogos de Cristo no seu evangelho. Vemos também figuras de linguagem. João apresenta muitas figuras de linguagens. Então, outro dado importante é que, diferente dos 3 outros evangelhos, João não relata parábolas narrativas. Você não vê nenhuma parábola narrativa no evangelho de João, embora não abra mão do uso de figuras de linguagem para desenvolver seu raciocínio sobre o Cristo e sobre o seu reino. Então, ele vai falar de figuras de linguagem como pastor, capítulo 10, 16, como ladrão, como escravo, trabalho à luz do dia, o grão de trigo, a vinha, e outras coisas mais que ele oferece figuras de linguagens, né? Ele vai falar também da Páscoa. Então, o apóstolo João nitidamente enfatiza o ministério de Jesus realizado na Judéia, diferente da ênfase dada pelos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que frisavam a Galileia. Então, essa percepção ocorre das menções da festa da Páscoa em diferentes porções do texto, principalmente no capítulo 7 de João, quando ele está lá em Jerusalém, no momento da festa dos tabernáculos, ali é a festa dos judeus da Páscoa. Então, ele sempre enfatizava isso. E é interessante, uma coisa interessante do Evangelho de João, na sua estrutura do seu livro, ele é o número 7. É interessante você entender isso, o número 7. Ele fala de 7 sinais, ele faz que cada sinal que ele relata, cada milagre que ele relata, tem um fundo teológico para a nossa compreensão. Ele faz 7 eu sou, né? Falando de Jesus como o pão da vida, como a luz do mundo, como a videira verdadeira. Então, você vê o número 7. A maioria dos comentaristas de João destaca 3 tópicos que são apresentados no número 7, que ele usa, né? Ele fala dos 7 sinais de Cristo, por exemplo, água transformada em vinho, cura do filho do centurião, capítulo 4, verso 46, 57, 54. O primeiro milagre dele foi água transformada em vinho, foi no capítulo 2, do versículo 1 a 11. O segundo milagre, cura do filho do centurião, capítulo 4, versículo 46 a 54. Terceiro milagre, cura do paralítico, capítulo 5, verso 1 a 9. Quarto milagre, multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6. Jesus anda sobre o mar, capítulo 6, versos 16 a 21. Cura do cego de nascença, que é o sexto milagre. E o último milagre, a ressurreição de Lázaro. Cura do cego de nascença, o capítulo 9, todo o capítulo 9, você vê este sinal, né? E o último milagre, o sétimo milagre que ele registra no seu evangelho, ressurreição de Lázaro, capítulo 11, do verso 1 até o 46. Ele registra os 7 testemunhos sobre Cristo. João Batista, ele é o Filho de Deus. André, achamos o Messias. Natanael, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Pedro, falando que o Senhor é o Santo de Israel. Marta, falando que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, Senhor meu, Deus meu. Então, vemos as 7 reivindicações de Cristo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta da videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7, eu sou, ego eimi, no grego, onde Jesus está apresentando, né, quem ele é. E é interessante que também João vai falar dos 7 últimos dias de Cristo Jesus. Então, o número 7 é muito importante para você entender que ele escreveu isso. Agora, é interessante que o Evangelho de João, na sua estrutura, para os comentaristas, para os teólogos, dizem que ele é o pináculo da revelação bíblica. Steve Lawson ele vai dizer que ele é o Everest, né, da revelação bíblica, é o Everest da teologia. Então, ou seja,
É o livro mais lido do Novo Testamento, é o livro mais lido da Bíblia, é o Evangelho de João. É o livro que tem mais levado pessoas a Cristo, é o Evangelho de João. Então, esse livro é de suma importância, é o livro mais lido do mundo. Além da Bíblia toda, mas é o livro mais lido dentre a Bíblia, é o Evangelho de João pelo mundo. Então, a sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, estudar esse livro é entrar no Santo dos Santos, como já diziam os teólogos, como já dizia Steve Lawson, é entrar no Santo dos Santos, além do véu, é contemplar as glórias do Filho de Deus. E o objetivo principal, já que o Evangelho de João ele foi escrito, já que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gentios, e o Evangelho de João é um evangelho universal, ou seja, naquele contexto a qual ele vivia, era um evangelho que era para o povo da Ásia Menor, mas esse evangelho ele é universal, ele é para todos aqueles que estão sendo alcançados com a mensagem salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o propósito do seu evangelho é falar da deidade de Cristo, ou seja, da divindade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já que nesse tempo, depois de 40, ele escreveu esse evangelho na década 90, né, do primeiro século, no ano 90, mais ou menos, esse evangelho foi escrito, tanto esse o evangelho de João, no ano 90, as suas 3 epístolas e o livro do Apocalipse, que ele também escreveu, foi neste período que ele escreveu as suas cartas, o seu evangelho e o livro do Apocalipse. E é interessante estudar esse livro, entrar nesse lugar assim maravilhoso, contemplar a glória do Filho de Deus. Então, ele já começa falando no seu prólogo, falando da divindade de Cristo. Eis que o Verbo se fez carne. Né? Vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Né? Ele era Deus. Então, ele já, no início do seu evangelho, nos seus primeiros versículos, no seu primeiro versículo, ele já vai defender a divindade de Cristo, já que o gnosticismo estava assolando a igreja naquele tempo, e ele estava defendendo o evangelho, a divindade de Cristo, falando que Jesus é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Ele fala da humanidade de Cristo, ele fala que ele teve fome, ele pede água para aquela mulher samaritana. Quando ele foi ver onde havia colocado o seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então, ele destaca no seu evangelho a humanidade de Cristo, que ele era 100% homem, mas também ele destaca a sua divindade, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Então, ele destaca tanto a humanidade de Cristo, como também a sua divindade. Então, esse evangelho foi escrito no final do primeiro século, como eu já disse, depois que os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio, e depois que os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas por mais de 40 anos. Morando em Éfeso, mais ou menos, os comentaristas, os teólogos, quando ele escreve o seu evangelho, já tinha saído da ilha de Patmos, onde ele estava, né, ele estava preso, e depois ele teve essa visão na ilha de Patmos do evangelho, mas muitos acreditam que estava em Éfeso, né, na capital da Ásia Menor, já enfrentando todas as ameaças do gnosticismo emergente, uma ameaçadora heresia que atacou a igreja nos 3 primeiros séculos. João escreve esse livro para enfatizar a verdade incontroversa de que o Filho de Deus é o Verbo eterno, se fez carne e veio habitar entre nós. Então, qual o propósito de João? Foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus e levar os seus leitores a uma confiança inabalável em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, essa obra que nós temos em mãos, ela tem uma estrutura maravilhosa. Ela é dividida
como eu já falei para vocês, nesse momento, ela é dividida na sua estrutura em discursos, em diálogos, ela é dividida em figuras de linguagem, ela enfatiza muito a Páscoa de Cristo Jesus e destaca-se o número 7. 7 eu sou, né? 7 milagres de Cristo. E cada milagre que ele fala, por exemplo, Jesus transformou água em vinho. Então, qual foi a finalidade de João registrar esse primeiro milagre? Foi dizer também que, como ele transforma água em vinho, ele transforma pecadores em filhos de Deus. Ele pode transformar qualquer coração, libertar qualquer vida. Ele fala dos 7 testemunhos que os autores aqui, que os personagens que ele enfatiza no seu evangelho, como João Batista, quando ele diz, ele é o Filho de Deus, como André vai dizer, achamos o Messias. Então, ele faz isso. Natanael, quando ele vai dizer, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, como está em João capítulo 1, verso 49. Como Pedro também vai dizer, o Senhor é o Santo de Deus, capítulo 6, verso 69. Quando Marta também vai dizer, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. João 11, 27. Tomé também vai dizer no capítulo 20, verso 28, Senhor meu e Deus meu. E João, né, ele vai também dizer no capítulo 20, 31, que nós lemos para vocês, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, vemos 7 sinais, 7 milagres, 7 testemunhos sobre Cristo, e as 7 reivindicações de Cristo. Eu sou o pão da vida. Capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Eu sou a porta. Capítulo 10, verso 7 e 9. Eu sou o bom pastor. Verso 10, versículo 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, verso 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, verso 6. E última reivindicação, eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, versículo 1. E concluindo tudo isso, falando dessas coisas que nós vemos no discurso, diálogo, figura de linguagem, ele enfatizando a Páscoa e ele enfatizando o número 7, tanto é que você vê também essa mesma estrutura no livro do Apocalipse. Alguns estudiosos, ele repete a mesma história no livro do Apocalipse para alguns estudiosos, doutores que têm dedicado sua vida para estudar o livro do Apocalipse, alguns mestres, alguns teólogos, vai dizer que no livro do Apocalipse ele repete 7 vezes a mesma história. Com cada repetição ele acrescenta uma coisa a mais. Então, vemos que ele fez essa mesma metodologia aqui no Evangelho, né, no seu próprio Evangelho. E qual é a conclusão do nosso estudo desta hora? Aprendemos um pouco sobre o apóstolo João, como autor desse Evangelho, além de observar superficialmente a dinâmica para a estruturação e mensagem dessa grande obra. Então, essa lição é apenas uma introdução para o fantástico universo teológico contido neste evangelho. Ou seja, esse evangelho, meus queridos, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo que ele é um evangelho simples, ele é o livro mais profundo que nós temos no Novo Testamento. É como disse Steve Loss, é o Everest da teologia cristã. É como diz Hernán Dias Lopes, nós estamos pisando em terra santa. Estamos entrando no contexto maravilhoso do livro mais lido do Novo Testamento, que é o Evangelho de João, onde muitas pessoas têm se entregado à sua vida. Então, que esse estudo, dessa exposição do livro do Evangelho de João, sirva de incentivo para você desejar conhecer mais os detalhes desse relato tão precioso a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que uma vez uma pessoa deu o Novo Testamento para uma pessoa que era ateu, e ele viu que as folhas da Bíblia eram muito fininhas, e ele falou assim, olha,
Eu não vou ler esse livro, não, esse Novo Testamento que você está me dando, mas eu vou dizer para você com sinceridade, eu vou fumar esse Novo Testamento todo, porque as folhas desse livro é muito bom para fazer cigarro de palha. Ele fumava cigarro de palha e o missionário disse, não, tudo bem, eu vou dar para você, mesmo que você fume, mas eu vou dar esse livro, esse Novo Testamento para você. Ele fumou o livro de Mateus, Marcos, Lucas. Quando chegou no Evangelho de João, ele destacou uma folha e depois ele viu lá o capítulo 3, 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quando ele leu esses versículos, ele se rendeu a Cristo, ele se converteu ao Senhor Jesus. Então, toda essa estruturação que nós fizemos aqui, para falar, né, a metodologia que ele usou, falando de 7 sinais, 7 milagres, e cada milagre, Deus tem um fundo teológico, uma mensagem profunda para o seu coração, dizendo 7 eu sou, reafirmando que Jesus é Deus. Porque quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele está enfatizando quando Moisés teve seu encontro com Deus e quando o Senhor estava comissionando Moisés para que voltasse para o Egito e para que fosse instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Aí Moisés diz para Deus assim, eu vou em nome de quem? E o Senhor falou para Moisés, diz ao povo de Israel, o eu sou te enviou. O eu sou, o estar sempre presente. O Deus verdadeiro. E por isso que você vê 7 reivindicações de João dizendo que Jesus é Deus. Ao mesmo tempo que ele fala da humildade de Cristo, ele quer enfatizar o destaque do Evangelho de João é falar da divindade de Cristo e da sua obra perfeita que ele realizou na cruz. E alguns milagres, sinais, que você só encontra no Evangelho de João. Esses sinais, por exemplo, a transformação de água em vinho, só você encontra no Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro, somente no Evangelho de João. Então, ele teve uma oportunidade. Então, é interessante que quando você vê Jesus lá no Getsemane, você vê uma narrativa mais profunda no Evangelho de João. Por exemplo, uma coisa que você vê só no Evangelho de João, nos outros evangelhos fala que José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Mas no Evangelho de João fala que foi José de Arimateia e Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, no capítulo 3, quando Jesus fala sobre o novo nascimento. Foi ele que estava levando, né, os perfumes para embalsamar Cristo Jesus. Só no Evangelho de João você vai ver isso. Então, é um evangelho simples, de uma boa leitura, tem uma estrutura toda perfeita, bem organizada, ele destaca algumas coisas importantes, mas o objetivo é para falar do amor de Deus, da graça de Deus, ele enfatiza a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e diálogos de Cristo depois da ressurreição, você vê mais nitidamente no Evangelho de João. Quando você lembra da equidade, né, de Tomé, como você vê aquele diálogo de Jesus com Pedro, porque Pedro, nos outros evangelhos, fala somente da narrativa da negação de Pedro. Mas somente no Evangelho de João vai nos mostrar uma coisa mais profunda, a restauração de Pedro. Quando Deus faz um diálogo com Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? E Pedro não tinha condições de falar assim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Foram 3 vezes que Pedro negou Jesus. E 3 vezes Jesus fez a pergunta, Pedro, tu me amas? E o Senhor também falou o tipo de morte que Pedro iria morrer. Então, esse evangelho, ele é fantástico, ele é maravilhoso. E que você, meu querido irmão, minha querida irmã, você possa participar dessas aulas, onde nós vamos expor todo o evangelho, onde nós vamos destacar em cada capítulo, né,
o ponto principal do Evangelho, para que você possa se envolver cada vez mais com a leitura da palavra do Senhor. Então, convido você a participar das nossas lições. Que Deus possa manifestar no seu coração a sua graça. Eu gostaria, neste momento, de orar a Deus para que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós estamos dando início, falando da estruturação de todo esse livro, do conteúdo desse livro, e que foi as nossas 2 primeiras aulas. E nós estaremos na próxima aula já entrando no texto, no primeiro capítulo, onde todos esses irmãos e irmãs que estão participando, Pai, dessa escola bíblica, ó Deus, SEAD, online, onde nós estamos oferecendo para todos os membros da igreja, e que muitos participantes possam estar nessa aula com vontade, Pai, de conhecer mais a Tua palavra, com vontade, ó Deus, de conhecer mais as Escrituras. Perdoa os nossos pecados, abençoe, Senhor, a minha vida, a vida do irmão Luiz Washington, onde nós temos a responsabilidade de compartilhar deste Evangelho aos corações de todos aqueles que estarão participando desse momento de aula, desse momento de mensagens da Tua palavra através do Evangelho que escreveu João. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus.